Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora que você estiver vendo essa aula. No entanto, bom dia de hoje para você. Nosso assunto hoje será relações ecológicas. É um assunto do 7º ano, mas que vale para qualquer série, tá legal? É sempre um assunto bacana demais esse assunto que veremos hoje, porque falaremos de coisas que vemos no nosso dia a dia. Coisas que até no quintal de vocês lá, no pé de acerola, no pé de planta, qualquer árvore que você possa ver, você verá diversas relações nela. Então, nossa unidade temática é chamada de Vida e Evolução, com o objeto de conhecimento de diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. E nossa habilidade é reconhecer a interferência de relações ecológicas harmônicas e desarmônicas presentes no ecossistema. Portanto, o que são relações ecológicas? As relações ecológicas, gente, são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não para os envolvidos, porque afinal, todos os seres vivos se relacionam uns com os outros. E esses seres vivos têm relações do tipo relações intraespecíficas, quando de espécies quando animais da mesma espécie, e relações interespecíficas, quando são animais de espécies diferentes. Portanto, vou só relembrar. Relações intraespecíficas são de seres da mesma espécie. E relações interespecíficas são seres de espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um indivíduo se prejudica. Vou falar das relações que ocorrem entre seres da mesma espécie em que ambos se beneficiam. No caso, a sociedade. A sociedade é uma relação em que indivíduos da mesma espécie se mantêm anatomicamente separados, fisicamente separados, e cooperam entre si por meio da divisão de trabalho. Geralmente existe uma diferença entre seus corpos e está relacionado com a atividade que exercem. Por exemplo, em uma colmeia, na casa das abelhas, nós temos a abelha rainha, a abelha operária e o zangão. A abelha rainha é responsável pela postura dos ovos, que gerarão novas abelhas. A abelha operária é responsável pela coleta do pólen e do néctar. E o zangão é responsável pela defesa da colmeia e também para copular com a rainha para gerar ovos férteis. Já no cupinzeiro, nós temos o cupim rainha, o cupim soldado, a ninfa e os machos alados. E cada cupim com sua função específica. Assim como nas formigas. Interessante nas formigas que muitos de nós já vemos aquela fileirinha de formigas levando uma folhinha, e às vezes a gente pensa que a formiga vai comer aquela folhinha. Mas não, essa folhinha que a formiga carrega servirá de alimentos para fungos que existem dentro do formigueiro. E, como uma sociedade, o formigueiro tem formigas operárias e formigas rainhas, que são a tanajura, aquela delícia que cai no mês de março. Outro tipo de relação entre animais da mesma espécie são as colônias. As colônias são indivíduos associados anatomicamente, são grudadinhos, e eles podem apresentar-se semelhantes ou com diferenças em seu corpo, de acordo com a atividade que eles desempenham. Um exemplo são os corais e as caravelas. A caravela, gente, é aquele bichinho que muita gente já viu no mar, que causam grandes acidentes, queimaduras pelo corpo, porque é formado por uma colônia de diversos pequenos animais que são coladinhos entre si. E cada animal tem uma função específica na colônia. Alguns têm a função de gerar veneno, outro tem a função de prender o peixinho que passa entre seus tentáculos, outro tem a função de produzir ar para ele se manter flutuando, assim como os corais. Tem gente que pensa que o coral é pedra, mas coral não é pedra.
Coral é um bicho, gente. Ele é um ser vivo. E eles vivem coladinhos uns com os outros, ok? E também temos relações entre seres da mesma espécie que são desarmônicas. Um dos dois vai sair perdendo. No caso, é o canibalismo. O canibalismo é o ato no qual um indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie. Por exemplo, a aranha viúva negra, que ela espera o macho chegar próximo a ela, o macho copula com ela. Então, a partir disso, que finaliza a cópula, ele tem que sair correndo de perto dela, senão ela vai devorar esse macho. Um outro exemplo é o inseto chamado louva-a-Deus, que durante a cópula com o macho, a fêmea devora o macho. Um outro exemplo de relação desarmônica é a competição. A competição pode ser tanto entre animais da mesma espécie, como animais de espécies diferentes. A competição pode ocorrer por disputa por território, por parceiros sexuais, comida, por luz, etc. Vemos aqui, dois leões brigando, pode ser por disputa de território, por quem será o macho alfa do bando. Temos também bromélias numa árvore disputando um espaço de luz. Então essa é uma competição intraespecífica entre seres da mesma espécie. Já entre as relações de seres vivos de espécies diferentes, as relações interespecíficas, temos as relações harmônicas, em que ambos se dão bem nessa relação. A primeira que eu vou falar chama-se mutualismo. No mutualismo, indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando um vínculo de dependência. Ambos se beneficiam, ok? Ambos se beneficiam e criam esse vínculo de dependência. Um não vive sem o outro. Tá legal? No mutualismo, um não vive sem o outro. Exemplo disso são líquens. O que são líquens? São fungos mais cianobactérias. Você já percebeu no tronco de árvores que existem umas manchinhas esverdeadas? Elas são chamadas de líquens. Inclusive, ela é até um indicativo de qualidade do ar. As árvores de locais com ar poluído não possuem um líquen em seu tronco, mas árvores de locais com ar mais puro possuem sim esses líquens em seu tronco. Uma outra relação de mutualismo é entre o cupim e o protozoário que digere a celulose em seu organismo. Tanto o cupim como todos os animais que se alimentam de plantas possuem em seu intestino bactérias que digerem a celulose. A celulose é o carboidrato, é o açúcar dos vegetais. E ela quebra esta celulose em outro tipo de açúcar que o animal pode digerir, que é a glicose. Sem essa bactéria, sem esses protozoários do sistema digestivo, tanto o cupim como os animais que dependem, que se alimentam, os animais herbívoros que se alimentam de plantas, não sobreviveriam. E, consequentemente, as bactérias também não sobreviveriam se eles morressem. Um outro tipo de relação de mutualismo são micorrizas, que são fungos que se aliam a raízes de plantas. Okay? Um outro tipo de relação entre espécies diferentes é a protocooperação. Indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver, como era na relação anterior, no mutualismo. Um exemplo disto é o peixe-palhaço e a anêmona. Lembra o Nemo, aquele peixe-palhaço? Ele vive dentro da anêmona, põe seus ovos, ganha a proteção dela e também fornece alimentos para ela. Também como pássaros, assim como pássaros que se alimentam de carrapatos em cima dos bovinos, ou então pássaros que se alimentam de restos de carne nos dentes de um crocodilo. Ambos se beneficiam, mas não dependem um do outro
para sobreviver. Eles podem conseguir alimentos em outros locais. Uma outra relação é o inquilinismo. É o inquilino. É quando uma espécie usa a outra como abrigo, como casa. Então são plantas que são inquilinas, moram na árvore, mas somente ela se beneficia. No entanto, ela não causa prejuízo para a árvore também. Ela usa a árvore como abrigo, mas não causa prejuízo à árvore. Um exemplo disso são orquídeas e bromélias, que vivem associadas a árvores de grande porte em busca de luz. Elas não prejudicam as árvores, assim como outra espécie de planta chamada erva de passarinho, que veremos mais à frente, que parasita a planta. O outro tipo de relação é o comensalismo. O comensal é a pessoa que come com você, beneficia-se do seu alimento e vai embora. Então, são a relação na qual uma espécie beneficia-se, ela se alimenta do resto dos alimentos do outro e não prejudica o animal. Exemplo, o peixe-piloto, ou rêmora. Ele prende-se ao tubarão com ventosas especiais nas suas escamas para se alimentar dos restos de comida dele. E também se locomover com maior agilidade, pegar uma carona no tubarão. Mas depois ele pode sair do tubarão, ir de um tubarão para outro, e para outra espécie de peixe. Então ele só se aproxima do tubarão para poder comer. Outro tipo de relação, agora relações que prejudicam uma das espécies, é a chamada de esclavagismo. A esclavagismo é uma relação comum à escravidão. É uma interação desarmônica, na qual uma espécie captura e faz uso do trabalho da outra, das atividades e até dos alimentos da outra espécie. Um exemplo é a relação entre formigas e pulgões. As formigas alimentam-se da seiva retirada das plantas pelos pulgões. Portanto, os pulgões parasitam as plantas, alimentam-se da seiva delas. As formiguinhas vão lá com as suas antenas e ficam fazendo um tipo de cosquinha no pulgão e ele vai eliminando a seiva que comeu. A formiga alimenta-se dessa seiva e vai embora. Além disso, ela pode pegar um pouco desses pulgões e levar para outros locais. Então o pulgão fica trabalhando como escravo para ela. Por outro lado, as formigas também afastam predadores para os pulgões. Se uma joaninha chega próximo para se alimentar de um pulgão, ele afasta a joaninha. Outro tipo de relação é o predatismo, onde o indivíduo mata o outro para se alimentar ou para defender seu território. No caso do predatismo, ele mata para se alimentar, ele preda, ele se alimenta. Então, no caso da serpente, o rato, é a joaninha e os pulgões. Quando a joaninha se aproxima para comer esses pulgões. Já a herbivoria é um predatismo de espécies animal e vegetal, quando o animal se alimenta de plantas. Outro tipo de relação interessante são uma relação chamada amensalismo. Nesse tipo de relação, uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Por exemplo, a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de bactérias. Esse fungo que temos nessa placa é chamado de penicillium. Foi dele que surgiu um antibiótico chamado penicilina. Descobriu-se por acaso que quando este fungo estava próximo a bactérias chamadas Staphylococcus, não havia crescimento de bactérias próximo a esse fungo. Portanto, esse fungo produz uma substância, um antibiótico, que matava o Staphylococcus. Mas ele não produzia com o objetivo de matar o Staphylococcus. Ele produzia porque era natural dele produzir essa substância. Então ele matava involuntariamente. Outro exemplo são as árvores como o eucalipto, que produzem substâncias no solo que inibem o crescimento de outras plantas ao seu redor. Vejam aí nesta foto uma área onde há plantação de eucalipto, há poucas plantas no solo, além do eucalipto.
Já na região onde não há eucalipto, há uma mata bastante diversificada de espécies no solo. Um outro tipo de relação entre espécies diferentes e bastante desarmônica é o parasitismo. O parasitismo retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando o hospedeiro, deixando o hospedeiro doente. Um exemplo é a lombriga e o ser humano, os carrapatos e os animais. Temos aqui em uma imagem a foto de uma lombriga dentro do intestino humano. Ela alimenta-se do sangue da parede do intestino e fica absorvendo nutrientes desse sangue. Com a absorção de nutrientes do sangue, irá faltar nutrientes para o restante do organismo, então a pessoa fica debilitada. Uma outra foto mostra um animal como uma cobra repleta de carrapatos. Pois é, os animais da floresta são muito parasitados por carrapatos, até mesmo cobras. E o carrapato serve como parasita, fazendo um repasto sanguíneo dos hospedeiros que ele se acopla, não é isso? Um outro exemplo são os pulgões em uma planta. Os pulgões sugam a seiva elaborada das plantas. Um outro tipo de parasitismo. O parasitismo também ocorre entre plantas. O parasitismo não ocorre somente entre animais ou entre insetos, mas também ocorre entre plantas. Esta planta da direita, chamada de erva de passarinho, ela cresce nas árvores, penetra suas raízes dentro do tronco das árvores, dentro do galho das árvores e começa a sugar a seiva dessas árvores. Ela produz frutos bem apetitosos para os pássaros que se alimentam desses frutinhos e depois defecam as sementes em outras árvores. Por isso é chamado de erva de passarinho. O passarinho serve como um multiplicador dessa planta. Um outro tipo de relação entre espécies diferentes que causa desvantagem para ambas é a competição. A competição pode ocorrer por disputa de recursos, como território, alimento, etc. No caso, como nesta foto, em que um pequeno castor briga com aves por pequenos alimentos, ou nas savanas em que os abutres brigam com as hienas por comida, pelos restos de carne de animais mortos. Portanto, gente, existem diversas relações. Vamos relembrar um pouco elas. As relações intraespecíficas são entre animais da mesma espécie. São as harmônicas, chamadas de sociedades ou colônias. E as desarmônicas, que são o canibalismo e a competição. Já as relações interespecíficas, que são entre animais de espécies diferentes, as harmônicas em que ambos estão bem, são o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Já as relações desarmônicas são o esclavagismo, o predatismo, a herbivoria, o amensalismo, o parasitismo e a competição. Poxa, quantas relações ecológicas vimos hoje, hein? Vamos só relembrar um pouco mais. Vamos praticar. Me digam aí, qual a relação entre gafanhotos e plantas? Esta é uma relação de letra A, parasitismo, letra B, predação, C, protocooperação ou D, mutualismo. Vamos lá? O gafanhoto e a planta têm uma relação de? Muito bem, predação. O gafanhoto ele preda a planta, ele come as folhas, relação de predação. Já a relação entre a pulga e o cachorro, existe uma relação de quê? Letra A, mutualismo, letra B, comensalismo, letra C, inquilinismo ou D, parasitismo. Essa é muito fácil, não é, gente? Entre a pulga e o cachorro, a pulga é um parasita, portanto, é uma relação de parasitismo. Muito bem, galera. A próxima questão. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas em um fungo.
Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de letra A, comensalismo, letra B, inquilinismo, letra C, mutualismo ou letra D, protocooperação. Lembra lá, entre os líquens e os fungos, lembra que líquen é aquele ser vivo que vive no tronco das árvores? Eles vivem em uma relação harmônica chamada de mutualismo, letra C, em que um depende do outro para viver. Um não vive sem o outro. Eu não vivo sem você, como falam nas músicas. Isso é uma relação de mutualismo. Ok? Mais uma. Relacione as duas colunas. Tenho aqui algumas situações que vocês irão me dizer que tipo de relação é. Tem uma letra A, predatismo, letra B, parasitismo, letra C, comensalismo, letra D, inquilinismo, letra E, competição. Na outra coluna eu tenho rêmora e tubarão, leões e hienas, pássaro e gafanhoto, lombriga e ser humano, orquídeas e árvores. Portanto, gente, vamos lá. A letra A. Em qual das situações de relações entre os animais o predatismo se enquadra melhor? Entre a rêmora e o tubarão? Entre leões e hienas? Entre pássaro e gafanhoto? Entre lombriga e ser humano? Ou entre orquídeas e árvores? Acertou? Quem falou? Letra A. Pássaro e gafanhoto. O pássaro, ele preda, ele se alimenta do gafanhoto. Tem uma relação de predatismo. E qual relação se enquadra no parasitismo? Vai ser a rêmora e o tubarão, os leões e as hienas, a lombriga e o ser humano, a orquídeas e as árvores? Essa é muito fácil, não é? Vai ser a relação entre a lombriga e o ser humano. Uma outra relação chama-se comensalismo, em que um se aproxima do outro só para se alimentar, mas não prejudica o outro. Então, essa relação ocorre entre o peixe rêmora e o tubarão, entre leões e hienas, ou entre orquídeas e plantas. Essa relação ela vai ocorrer entre rêmora e tubarão. A próxima relação, chamada de inquilinismo, em que uma espécie é inquilina, é o morador daquele ou daquela outra espécie, ocorre entre leões e hienas, orquídea e árvore. Essa é muito fácil, né? É a letra D embaixo no final, orquídeas e árvores. E, consequentemente, a relação entre leões e hienas é uma relação de competição. Mas a competição, como eu falei outra vez, não ocorre somente entre animais de espécies diferentes. Podem ocorrer entre animais da mesma espécie. Portanto, uma competição entre animais da mesma espécie é chamada de competição intraespecífica. Competição entre animais de espécies diferentes é uma competição interespecífica. Ok? Então, pessoal, vimos muita coisa hoje, mas foi bacana demais. Tudo que vimos hoje, eu sugiro a você que procure essas relações no seu dia a dia. Você pode encontrar esse tipo de relação nas plantas que você vir na praça, por onde você andar, em uma flor, no chão, no mato, em qualquer lugar você verá relações que os animais realizam entre si, entre a mesma espécie ou entre espécies diferentes. Isso é o legal das ciências, é você poder ver, poder tocar no que a gente aprende na escola. Então, gente, foi um encontro, mais uma vez, muito legal, muito bacana. Muito obrigado e até a próxima aula, gente. Um abraço.